Bom dia, gente. Podem trazer os seus dízimos, as suas ofertas. Você vai se assentando. Eu queria que você abaixasse sua cabeça e orasse junto comigo. Pai, nós pedimos a sua graça, Pai, sobre essa manhã, Deus. Pedimos que Espírito Santo, Senhor, venha ministrar aos nossos corações. Que a sua palavra seja viva, Senhor, no nosso meio, Deus. Que ela venha separar alma, Pai, de espírito. Que ela venha nos edificar, Pai. Que ela venha cumprir a sua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Apesar de mim, Senhor, que ela venha cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para essa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Queridos, ao longo dessa semana eu passei por algumas coisas com Deus. Na verdade, deixa eu começar de novo. A pior parte, o pastor fala isso muitas vezes, é quando você sabe que domingo você vai pregar, e aí parece que todas as vezes que você entra no quarto para ficar com Deus, seja para orar, seja para ler a sua Bíblia, o seu coração vai direto, parece que você está lendo, você fala, acho que isso daqui vai ficar bom para domingo. E é horrível quando você faz isso, porque parece que você está corrompendo aquele tempo, né, com Deus, que você está ali, na verdade, simplesmente porque você quer estar naquele lugar, e não porque você tem uma obrigação e uma responsabilidade de ministrar aos domingos. Então, durante essa semana eu fiquei brigando comigo mesmo, para que todas as vezes que eu entrasse diante do Senhor, eu não levasse o meu coração e o meu pensamento para esse lugar, de que Deus, não tem nada a ver a questão de que eu vou pregar domingo ou não, isso pouco importa. Porque eu não quero preparar uma mensagem, eu quero te conhecer, eu quero conhecer o seu coração, eu quero saber como o Senhor está, eu quero saber pelo que o Senhor está se interessando agora. O Senhor disse que o Senhor era amigo de Abraão e o Senhor compartilhava coisas com ele, compartilha comigo também, fala comigo. Então eu tentei entrar nesse lugar. E ao longo da semana o Senhor foi falando algumas coisas comigo e construindo aquilo que eu entendi que Ele quer falar hoje para nós. E já teve algumas vezes que eu tive esse entendimento de situações em que eu fui ministrar. Entendo o que eu vou falar. Tem vezes que eu posso subir aqui como um pastor ou como um pregador que num domingo vai liberar uma palavra que o Senhor quer, mas desde o começo da semana o Senhor me trouxe o entendimento de que hoje eu ia vir falar para vocês como um filho dessa casa. Não como um pastor, não como um pregador simplesmente, mas como um filho, assim como todos nós o somos. Mas específico, um filho dessa casa. E vocês vão entender o porquê disso. Eu quero que vocês abram comigo, querido, para a gente começar a Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios 4, nós vamos ler a partir do verso 7. Eu acho que é isso. Isso. Diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu, um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Querida, a gente conhece muito esse texto, porque já foi ministrado muito para nós a respeito dos 5 ministérios. Né? Que aqui está a base, está todo o argumento para aqueles que dizem que não acreditam nos 5 ministérios. Esse daqui é a base da verdade, a base da palavra, né? A Bíblia diz de forma muito clara, olha, Deus concedeu esses 5 ministérios, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, com um propósito, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que todos nós cheguemos à unidade da fé, né? Para que a gente consiga alcançar a estatura de Cristo. Ou seja, querido, Deus ele entregou ferramentas para a igreja, para o corpo de Cristo, com um único propósito, com uma única forma, para que todos nós cheguemos à unidade da estatura de Cristo. É como se eu imagino Paulo escrevendo isso, como se ele estivesse pensando como um caminho mesmo. Ele fala, então Deus fez isso, ele concedeu esses 5 sentidos para o corpo, para que através desses 5 sentidos, as pessoas que fazem parte desse corpo conseguissem, através de um só propósito, que é ser parecido com Jesus. É o único propósito, é como se ele conseguisse resumir qual é o propósito da igreja, falando em termos de nós aqui. Não na situação em que nós ministramos para aqueles que estão ali fora, mas falando do corpo, para aqueles que já fazem parte do corpo, para aqueles que entregaram a sua vida para Cristo, para aqueles que já andam junto, para que tenham a sua comunhão, para aqueles que já partilham do pão, para aqueles que já sentam na mesa. Paulo fala, para essas pessoas os 5 ministérios foram dados com esse propósito, com esse objetivo, e é único em toda a Bíblia, pelo menos a partir do Novo Testamento, que nós temos uma revelação maior de Cristo, né? Onde ele não é apenas uma sombra, onde ele é a imagem real de todas as coisas. A gente precisa entender que o propósito maior é que nós sejamos parecidos com ele. Tudo o que Deus faz e todas as ferramentas que estão inseridas no corpo de Cristo, ela tem esse único propósito, o único objetivo, é para que um dia você chegue à estatura dele. Para que um dia você possa, na verdade as pessoas possam olhar para si e falar, esse cara parece com Jesus, esse cara parece com Cristo. Eu vejo algo de diferente nele que me toca. E aqui, no que Paulo está falando, ele nos apresenta um propósito, ele fala qual é o objetivo disso e qual é o propósito disso, mas ele não só faz isso, ele fala assim, além de vocês, além do corpo de Cristo e de todas as ferramentas que existem para que vocês alcancem esse objetivo, existe um meio para nós fazermos isso. Existe uma forma em que você vai conseguir chegar à estatura de Cristo. E Paulo usa a palavra aqui por 2 vezes, ele usa a palavra amor. Ele fala, vocês precisam, deixa eu voltar aqui. Ele fala a partir do verso 15, ele fala, mas seguindo a verdade em amor, ou seja, através dos 5 ministérios, você vai conseguir ter acesso a uma verdade, que é estabelecida. Mas quando você a receber, você precisa agir de uma forma, porque existe um meio, existe uma forma, existe um caminho, para que isso se cumpra sobre a sua vida, para que essa verdade de fato vai fazer parte de você, e esse caminho é o amor. Ele fala então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, como? Através do amor. E ele continua falando, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, o tempo todo que Paulo fala sobre crescimento, sobre você assimilar a verdade que você recebeu, sobre você se tornar um com Cristo, sobre você crescer nele, ele fala, essa edificação ela precisa necessariamente acontecer debaixo de amor.
Existe uma base, existe um fundamento que sustenta tudo aquilo que você vai receber, tudo aquilo que você vai querer se tornar. E essa base, esse fundamento é o amor. E Deus, querido, quando você faz parte do corpo, e nós aqui principalmente, que somos uma igreja menor, você vê que Deus derrama sobre cada um aqui formas diferentes de crescimento. Então a gente tem, por exemplo, às sextas-feiras nós temos estudos, onde a gente vai aprender. A gente tem almoços aos domingos, todo mundo quando faz aniversário aqui a gente faz questão de fazer alguma coisa. Porque todas essas partes e tudo isso que a gente faz aqui como igreja, querido, funciona para o seu crescimento. Então não adianta eu vir, por exemplo, para um estudo de sexta-feira e eu não receber aquilo que está sendo dado por aquela pessoa em amor. Porque senão aquilo só vai ser mais uma informação e mais um conhecimento. Eu já passei por situações assim em que eu via, e na maioria das vezes é o pastor, ou sempre ele que está ensinando algo sobre nós, e você está recebendo aquela palavra que está sendo dada, ou aquele ensino que está sendo dado, como uau, que revelação, que coisa legal de você fazer, de você assimilar, e muitas vezes aquilo te confronta, porque você sabe que não está andando, tal como aquele estudo está dizendo que nós devemos andar. Por isso que é necessário que a gente receba aquilo que está sendo ministrado em amor, não só da pessoa que está preparando, mas de quem está recebendo aquela palavra. Ela precisa entender que não é um conhecimento, que não é uma informação que está sendo despejada ali, que não é algo que só vai acrescentar sobre sua vida em termos de conhecimento, mas que à medida ou que a partir do momento em que você recebe isso, você precisa entender essa palavra e falar: Pai, a base para eu receber isso e a base para eu seguir essa verdade é o seu amor. Então o que, Pai, diante daquilo que eu estou vendo, diante daquilo que eu assimilei, o que tem aqui para mim? Porque foi despejado sobre mim amor. Aquele que pregou e aquele que estava falando, quando ele estava fazendo aquilo debaixo do Espírito, o Espírito sabia que ia falar com você. E tudo o que nós vamos fazer, querido, aqui como igreja, se nós fizermos da forma correta, ela vai servir para a edificação do corpo. Quando a Bíblia fala que os antigos eles faziam a ceia, o termo para aquilo era agapau. Para a maioria das pessoas que conhecem isso, a ceia era agapau. Eles usavam dessa palavra agapau, que faz uma referência a ágape, que é o amor que Cristo tem por mim e por você, que é o amor que Deus tem por mim e por você. Eles chamavam aquela confraternização, aquele tempo que eles tinham junto, como uma confraternização de amor, onde todos vão participar da mesa. Por isso que Paulo, quando fala a respeito da ceia, ele fala: olha, vocês estão fazendo completamente errado. Acho que é 1 Coríntios 11, ou 2 Coríntios, acho que é 1 Coríntios. Ele fala: vocês estão fazendo errado, porque os mais ricos, eles chegavam antes, e eles tinham mais dinheiro, então eles faziam grandes banquetes, e os mais pobres, quando chegavam, não tinham direito, ou na hora que chegavam naquele lugar, aquele banquete ou aquela ceia já tinha se encerrado, ou não tinha compartilhamento. E aí Paulo fala: vocês estão... nisso que vocês estão fazendo eu reprovo, porque a ideia é que vocês se unissem e que vocês compartilhassem em amor, porque através disso através da minha comunhão eu derramo sobre vocês também. E o que o Senhor falou comigo, querido, especificamente, eu dei só essa introdução para que a gente entenda que Deus, Ele se utiliza de várias ferramentas para que nós cresçamos. E tem a ver com o tempo de entretenimento. O pastor até postou esses dias no grupo, ele falou: a parte que eu mais gosto é para vir aqui trabalhar. E é verdade, porque não tem o púlpito aqui em cima. Então a gente está ali trabalhando e está falando coisas, e de repente você deixa soltar alguma coisa que está no seu coração, e você fala: irmão, isso aí está errado. E assim Deus vai sendo acrescentado para as pessoas. E assim o modelo vai sendo replicado. Mas uma parte específica, querido, que nós precisamos entender, que Deus usa de ferramenta para nós, e talvez é a mais renegada, ou a mais que a gente torce um pouco o olho, a boca na hora que recebe, que é uma ferramenta essencial, querido, para o meu e o seu crescimento, é sobre a correção.
Por isso que eu falei para vocês no começo dessa mensagem que eu queria falar para vocês aqui como um filho dessa casa. E está sendo difícil para mim não chorar, porque o tempo em que eu fiquei preparando isso, eu fui lembrando situações em que o Senhor foi falando e me lembrando de coisas que eu já recebi ao longo da minha vida e como isso fez com que eu crescesse. Mas como muitas vezes, querido, a forma em que eu me relacionei com a palavra que eu tinha recebido de correção, eu não conseguia aproveitar aquilo que o Senhor estava querendo fazer comigo, porque Ele me deu uma ferramenta de edificação, mas na hora que eu recebo aquela correção, eu não consigo assimilar ela, e aí é muito fácil você fugir da base que Paulo falou para que você se edifique nele, que é o amor, porque você não consegue receber aquilo muitas vezes como uma palavra de amor, como algo que Deus derramou sobre a sua vida, como algo que Deus está falando para você. E Deus foi falando comigo sobre a diferença, querido, entre nós, quando recebemos uma palavra, quando nós nos comportamos da forma correta, quando nós conseguimos assimilar essa palavra, que tudo isso tem a ver com a sua identidade de filho, que tudo isso tem a ver com quem você é. Quando você consegue ter isso sarado, quando você entende isso, que você é filho dele, e que na maioria das vezes o seu pai, seja ele quando você entra no seu quarto e ele fala algo para você, mas na maioria das vezes isso não acontece. Quando Deus vem nos corrigir, muitas vezes, sozinho no seu quarto, você até recebe aquilo, mas por ninguém estar sabendo, você recebe, mas você não torce tanto. O problema aí, na maioria das vezes, Deus faz desse jeito, Ele usa pessoas para vir te confrontar, para falar dos seus pecados e dos seus erros, e na maioria das vezes, quando isso acontece, você é como se aquela pessoa fosse a culpada. É como se você estivesse falando para ela, falando, mas por que você está falando isso para mim? E você não consegue receber aquilo da forma correta. Você não consegue assimilar isso da forma correta. E nós precisamos entender, querido, que Deus, Ele corrige ao filho que Ele ama. E que todas as vezes, e eu vou falar algo aqui que eu sei que você já passou por isso, que quando você é corrigido por Deus, o que passa na sua cabeça não é que Deus te ama, é que Deus está te desaprovando, que Deus está te desabonando, que Deus está falando para você, olha o que você fez, olha como você é, olha como está o seu coração, olha como você é sujo. Quem nunca saiu de uma correção assim, querido? Fala sério. Por isso que eu falei, porque eu vou falar para vocês como um filho. Quem nunca recebeu algo e falou, você fica triste consigo mesmo, mas você sai de lá, e às vezes você fica até 2 dias sem falar com Deus. Você fala, eu não tenho nem coragem, eu estou com vergonha de falar com Ele. E era como se há 2 dias atrás Deus não tivesse te corrigido, você estava lá cantando, você estava lá falando com Ele, você estava lá orando em língua, você estava se relacionando com Ele, e isso estava em você. Isso estava lá, Ele estava vendo. A única coisa era que você não sabia. Mas você entende como a gente se permite se colocar num lugar, querido, onde quando nós recebemos essa palavra, o que Deus está transmitindo para a gente é uma mensagem de amor, para que você cresça nele, para que o seu coração seja sarado, para que você, junto com todos, enquanto corpo, a gente consiga crescer e seguir, e chegar na estatura da plenitude de Cristo. Mas a gente se paralisa. E todas as vezes que a gente faz isso, querido, todas as vezes que a gente dá essa volta, e a gente não recebe a palavra da forma correta, primeiro, aquilo não vai ser para você como uma bênção. Olha o que a Bíblia fala em Salmos 141, não precisam abrir, 141:5, ele fala assim, fira-me o justo, e será isto uma benignidade, e repreende-me, e isso será como um óleo sobre a minha cabeça. Ou seja, o que Davi está falando? Ele fala de espécies de feridas que o próprio Deus causa nas nossas vidas, mas que o propósito é cura. Não tem nada a ver com te ferir, Ele te fere mesmo. Ele enfia o dedo, às vezes em feridas que estão abertas, ou Ele mesmo vai lá e faz essa ferida. Mas essas espécies, querido, de correções que o Senhor nos entrega, ela tem um propósito maior de produzir cura na minha e na sua vida. Sempre é assim e sempre vai ser assim. Isso não quer dizer que Deus está te rejeitando, isso não quer dizer que Deus está te desaprovando, isso não quer dizer que é para você parar.
Pelo contrário, enquanto você peca, chega mais perto dele ainda. E vai e seja sincero com ele em relação àquilo que está te causando até angústia, porque você sabe que você não está conseguindo se libertar daquilo, e Deus vai e te chama a atenção de novo. E aconteceu comigo essa semana de novo. Falei, Deus, mas não é possível. E aí a minha tendência é falar, mas como, pai? Eu não vou mais conseguir entrar na sua presença, eu vou ter vergonha. Ele fala, não, chega mais perto de mim, pelo amor de Deus. Não se sinta desaprovado. Existe um espírito de bastardia, e eu vou falar sobre isso, que age sobre isso, querido, sobre as nossas vidas. Quando nós não nos colocamos nesse lugar de filho, porque todo filho recebe a correção de um pai se ele tem um coração saudável. Mas quando nós recebemos aquela palavra da forma errada, nós estamos falando para aquela pessoa que está nos dando e para Deus que nós somos bastardos. Olha o que a Bíblia fala em Hebreus no capítulo 13. Podem abrir a sua Bíblia comigo, fazendo favor. 13, verso 3. Não, perdão. É capítulo 13, mas a partir do verso... Perdão, queridos, é capítulo 12 de Hebreus. A partir do verso 4. Olha o que o autor de Hebreus fala. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorro convosco. Ou seja, o que Deus está falando aqui? Ele fala, olha, estáis esquecidos da exortação que como a filhos, ele está se dirigindo a filhos, discorro convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, e nem desmaieis quando por ele és reprovado. É como se Deus estivesse falando, eu sei que é difícil, e tem coisas que você recebe às vezes da parte do Senhor que dá vontade de você desmaiar. Mas ele fala, não faça isso, não desmaie. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes. Logo, sois bastardos e não os filhos. Deus fala assim, não foge ninguém, meu filho. Todos recebem a correção. Todos recebem a correção. Moisés, que falava com Deus, que é visto como o maior profeta do Antigo Testamento, um homem que tinha relacionamento com Deus diário, que ele via Deus, né? Sentido figurado, mas ele entrava na nuvem, enquanto todos tinham medo, ele estava lá, ele recebeu as tábuas da lei, ele recebeu tudo isso, mas Deus corrigiu ele, e Deus enviou o sogro dele, chamado Jetro, em Êxodo capítulo 18, para falar, olha filho, você vai morrer desse jeito, e ele precisou ser corrigido por alguém, porque todos nós, independente do nível em que nós estamos em Cristo, nós vamos ser, e nós precisamos ser corrigidos por alguém, querido, porque isso te faz filho, entenda isso, isso firma a sua legitimidade diante do Senhor, isso fala de quem você é. Então se você está sendo corrigido, glória a Deus, porque você é filho. Se você não fosse filho, você não estaria sendo corrigido. Por isso que no começo aqui de Hebreus ele fala assim, olha, estáis esquecidos da exortação que como a filhos, ele está falando a filhos, mas quando ele fala de bastardia, e bastardia é isso, é todo filho ilegítimo, feito fora da aliança, ele não fala que existem filhos e existem bastardos a quem Deus se comunica, ele fala, eu me comunico a filhos, e se você não se coloca nesse lugar de correção, você não se permitiu ser filho, existe uma diferença aí. Foi você quem se colocou em ilegitimidade, não eu que te coloquei nesse lugar. Foi você quem se colocou em bastardia. Foi você quem preferiu se colocar nesse lugar de bastardia, e não eu. Deus sempre te corrige em amor. Deus sempre faz isso em amor. E Ele espera que você receba em amor. E ela só vai gerar fruto se você receber de amor. Se você receber, querido, um profeta, como profeta você vai receber galardão de profeta. Se você receber aquilo que você está recebendo da parte do Senhor, ainda que uma palavra de correção da forma que você tem que receber, em amor, isso vai gerar frutos em você. Ainda que você tenha vontade de desmaiar na hora.
E deixa eu te falar algo, querido, você só conhece um coração de um pai quando você se permite ser corrigido por ele. Não existe outra forma de você conhecer. Não existe. Eu me lembrei essa semana de um episódio, quando eu morava ainda com meu pai, eu estava no 4º ano da faculdade, foi quando eu me converti. Eu me converti no 4º ano da faculdade. E eu lembro que do 1º, 2º e 3º ano, eu fui muito relapso, fui muito relaxado com matérias, tomei DP por falta, e o meu pai pagando. Só que eu nunca contei pro meu pai. Porque não é como escola, o boletim não chega no e-mail dele. Então ele não precisava saber. Eu não era crente também, não tinha necessidade de ficar prestando conta pro meu pai, não via essa necessidade de honrá-lo dessa forma, porque ele estava pagando, ele estava me bancando e não era barato. Eu passava o dia inteiro naquela faculdade, eu almoçava lá, meu pai tinha um custo alto comigo. Porque ele acreditava que eu estava indo bem, e eu não estava indo. Não que eu era a pessoa mais relaxada, mas eu tinha umas DPzinhas, eu tinha os meus relaxos, eu não era convertido, eu saía, eu muitas vezes matava a aula para ir em bar, fazia esses tipos de coisa que quem cursou a faculdade sabe do que eu estou falando. E quando eu me converti, falei, eu preciso arrumar esse negócio, porque não está certo. Mas eu não pensei que eu preciso arrumar esse negócio com o meu pai. Falei, eu preciso arrumar esse negócio na faculdade, porque é errado. Porque o meu pai paga a faculdade e eu preciso, dar uma resposta adequada. Mas em nenhum momento a minha mente me levou, eu preciso arrumar com o meu pai. Eu estou mentindo para ele. Aí eu lembro que, era na época, a gente andava com o pastor ainda e o Thales estava andando com a gente. E a gente foi numa vigília, dessas que a gente ia nos montes, e aí era de madrugada, a gente voltou e decidiu comer numa padaria um salgado. E eu estava contando, eu estava compartilhando isso. Estava o pastor e o Thales na mesa. E aí na hora que eu contei isso, eu falei, nossa, está acontecendo isso comigo, precisava arrumar isso na faculdade, não sei o quê. E aí acho que foi o Thales que virou e falou assim, viu, mas você precisa falar para o seu pai isso, né? Eu falei, não, eu não preciso falar para o meu pai isso, por que eu preciso falar para ele? Ele falou, não, porque você está mentindo para ele. Ele está achando que você está bem, ele está achando que está tudo certo com você na faculdade, que você está tendo ótimas notas, e é uma mentira, você não está tendo. E você está fazendo de tudo ali nessa faculdade. Eu lembro, eu conversava com o gerente lá da faculdade, com o diretor, para que eles conseguissem encaixar matérias, para que eu conseguisse cumprir todas as DPs, porque o meu maior medo era eu ficar mais um ano na faculdade e meu pai tem que pagar isso. Eu achava um absurdo. Depois que eu me converti, eu achava um absurdo isso. Eu falei, como eu vou fazer isso com meu pai? Pensava comigo, eu falei, eu sou um vagabundo, rapaz. Por que eu não estudei? Por que eu não, Mas eu não queria que meu pai soubesse. Mas aí depois que ele falou aquilo, eu falei, tá errado. Aí Deus foi em mim. Ele falou, você tá errado, você tá mentindo pro seu pai, você precisa arrumar isso. E eu lembro que eu fiquei, queridos, sei lá, uma semana ensaiando, para falar com meu pai que eu tinha DP. Que eu não era um tão bom aluno como ele pensava que eu era. E eu fiquei ensaiando, eu lembro até hoje. E aí chegou um dia à noite, eu estava na cozinha, meu pai normalmente que cozinha em casa à noite, ele gosta. E eu falei pro meu pai, pai, eu preciso falar um negócio pro senhor. Nem chamo meu pai de senhor. Falei, pai, eu preciso falar um negócio para você. Ele falou, fala, filho. Eu falei, então, eu tenho uns problemas na faculdade lá. Ele falou, mas que problema? E meu pai é ansioso. Então na hora que eu falei para ele que eu tinha uns problemas na faculdade, ele já deu uma balançada. Eu falei, então, pai, eu não fui tão bom aluno assim, eu não me dediquei como eu deveria dedicar, e eu tenho umas DPs lá, o senhor achava que eu tinha notas boas, que eu era um aluno exemplar, pai, eu preciso te falar, eu não sou. Eu pisei na bola, eu estou tentando correr atrás, eu tomei DP por falta, falei algumas coisas para ele ali, mas eu estou correndo atrás, pai, eu não quero cursar mais um ano da faculdade. Então pode deixar que eu vou fazer de tudo que está ao meu alcance, para eu conseguir arrumar isso. Eu lembro que meu pai parou, ele olhou, ficou olhando para mim, assim, ele me deu um abraço. Ele falou assim, tá, e daí? Mas eu lembro, querido, de quando meu pai me abraçou, ele falou, eu sei que você errou, mas você vai continuar sendo meu filho. E Deus me lembrou disso, querido, porque se eu não tivesse contado isso para o meu pai, eu nunca ia conhecer o amor do meu pai como eu conheci. Você entende isso? Eu não ia conhecer. Porque quem passa por isso e quem quer esconder as coisas, e essa é uma característica de quem é bastardo,
Porque quando ele se coloca nesse lugar de legitimidade, quando ele não quer ser corrigido porque ele quer parecer perfeito aos olhos dos outros, e ele se coloca nesse lugar, ele nunca vai conhecer o amor do Pai como ele precisa conhecer. Eu poderia passar a vida, querido, estar até hoje achando que o meu pai ia me arrebentar. Sendo que eu falava, meu Deus, eu conheci o amor do meu pai como eu não tinha conhecido antes. E isso já aconteceu comigo aqui na casa em relação ao nosso pastor. De vezes que eu ia contar coisas e na minha cabeça, que na maioria das vezes funciona como uma cabeça de alguém que vai ser reprovado, de alguém que ele vai virar e falar, pô, olha o que você fez, não sei o que, lá, e você se coloca nesse lugar, e na hora que você vai lá e conta que ele é tão mais manso, porque você só passa a conhecer o amor de um pai, querido, quando você se coloca diante dele como filho. Se você sempre se colocar como alguém ilegítimo, você sempre vai ser ilegítimo, porque você não vai conhecer. Você lembra do filho pródigo? Existiam 2 filhos ali, o filho mais velho e o filho mais novo, e a gente conhece a história. O filho mais novo vai e ele gasta todo aquele dinheiro, ele pede a herança para o pai. Ele tem o pai como morto. Ele fala, me dá a minha herança, me dá aquilo que é minha parte. Ele chuta o pau da barraca. E ele vai embora, e ele gasta aquilo com bebida, enfim. E na hora que ele se vê diante daquela situação, ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque é o único lugar que eu tenho para onde ir. E talvez ele pode me acertar como um trabalhador, mas eu vou voltar para lá. E ele volta. E na hora que ele volta, vocês conhecem a história, a Bíblia fala que o pai está esperando ele no portão. E vai dar um abraço e um beijo no filho. O que o filho está pensando? Que o pai vai o corrigir de uma forma muito mais severa. Mas de alguma forma na cabeça dele, ele tinha um entendimento de filho. Ele fala, não importa, mas eu sou filho. E eu vou para lá. E quando ele chega naquele lugar, ele tem uma reação do pai dele que ele não esperava, e ele encontra um amor no pai dele que ele não esperava, que ele só podia conhecer se ele voltasse para a casa do pai. Na cabeça de um rejeitado, ou na cabeça de um bastardo, sabe o que ele ia falar? Ele ia falar, não, eu não vou voltar, porque meu pai vai me desaprovar, porque meu pai vai fazer isso, eu preciso me manter assim. Imagina no meu orgulho falar para meu pai que eu gastei tudo aquilo que ele ganhou a vida inteira para me dar, que eu gastei tudo aquilo, eu não vou fazer isso, e ele nunca conheceu. O filho mais velho era um bastardo dentro da casa do pai. Na hora que ele fica irado, que ele vê o filho mais novo que volta e gasta tudo aquilo, né, com todo aquele erro que ele tinha, né, ele olha para o pai e fala, mas ele fez isso, ele falou, você nunca me deu, não, ele falou, mas você podia ter pedido, tudo é teu. Porque dentro da casa do pai, ele não se via como um filho, ele era um ilegítimo ali dentro. E ele nunca conheceu o amor do pai da forma como ele deveria conhecer, passando anos na casa do pai, vivendo com o pai. Ele nunca conheceu, ele nunca experimentou o amor que o filho mais novo dele experimentou, porque ele sempre quis ficar escondendo coisas, porque ele sempre se tratou como um bastardo ali dentro, como um ilegítimo ali dentro. E você precisa conhecer esse amor, querido, mas você só vai conhecer esse amor se você for filho. E a nossa tendência é deixar tudo perfeito aos olhos dos outros. Só que se você não se expõe, querido, a esse Deus, você nunca vai conhecer o Deus de amor. Nunca vai conhecer esse Deus de amor, porque você precisa se permitir também errar nessas situações. Você fala, eu sou passível de erro mesmo. Porque, pai, se eu estiver do lado de alguém que tem um coração segundo o teu coração, e eu errar, eu vou entender que no seu amor, pai, o Senhor vai me corrigir, e o Senhor não está me desaprovando, o Senhor só está me alinhando. O Senhor só está fazendo com que eu me torne parecido com você. Isso não tem nada a ver com rejeição. Isso é a nossa cabeça criando essas coisas, né? Esses pensamentos do diabo, querido. Você entende que para Pedro, eu fiquei meditando no negócio de Pedro, o galo precisou cantar para Pedro. Ele precisou cantar para Pedro. Se ele não cantasse para Pedro, Pedro nunca ia ficar sabendo quem ele era. Nunca ia ficar sabendo quem ele era. Então Pedro precisou ter um galo cantando para ele, que isso significava que ele tinha negado Jesus. E ele sabia, a Bíblia fala que ele chora amargamente. Mas quando ele faz isso e Jesus ressuscita, ele experimenta um amor de Deus que os outros não experimentam. A Bíblia fala, avise todos os outros discípulos e a Pedro. Deus fala de forma individual para Pedro. Deus fala, você, Pedro, que me negou, mas que se arrependeu naquilo, eu quero te chamar. E em João, quando
né, Deus tem toda aquela conversa com ele, que a gente sabe, em que ele fala, olha, Pedro, você me ágape, e ele fala, o senhor sabe que não, Pedro, o senhor sabe que não, Jesus, que eu te filéu. E é engraçado porque ainda assim Deus vira para ele, Jesus fala para ele, mas apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus fala aquilo para Pedro? Porque Pedro estava sendo filho, só por causa disso. Porque ele não quis se mostrar perfeito para Jesus. Ele não quis se mostrar aquele que, dentre todos os discípulos, era aquele que ia para a cruz. Ele vira para Jesus e fala, eu não te amo mesmo, como eu achava que eu te amava. E quando ele se coloca como filho, e não como um super-homem, porque todas as vezes que ele colocou como um super-homem, ele se lascou. Deus vira para ele e fala, olha, então vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Agora você está habilitado para apacentar as minhas ovelhas, porque você é um filho. E no final disso, é lindo o que Jesus fala para ele. Né? Quando Jesus fala, mas pode ficar em paz, Pedro, que vai chegar um dia que vão te cingir, em que você não vai fazer isso, mas vão te cingir. Né? Vão te pegar pelo braço, assim como me pegaram, vão te levar assim como me pegaram. Você vai chegar à minha estatura, Pedro. Você vai chegar à plenitude daquilo que eu tenho para você. Mas você só vai chegar e você só vai conhecer esse lugar se você ser como um filho. Queridos, eu falo isso de coração aberto para vocês. E de novo eu vou repetir, por isso que eu quis falar aqui com vocês como um filho dessa casa. Porque o Senhor nos corrige muito aqui. O Senhor trata com a nossa alma, o Senhor trata com o nosso coração, muitas vezes. Seja através de outras pessoas, seja através do nosso pastor, do nosso pai. E a sua cabeça não pode te levar para esse lugar, cara. A sua cabeça não pode te colocar nesse buraco. Você precisa chegar mais perto dele, simples assim. Porque quanto mais perto eu fico dele, mais eu vou me tornar parecido com ele. Né? O fim desse capítulo 12 de Hebreus, né, que nós lemos aqui, quando ele fala, mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, sois bastardos e não filhos. Olha o que ele continua dizendo, no verso 9, além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, frutos de justiça. Então, para você que foi corrigido e que está sendo corrigido, por isso reestabeleceis as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ou seja, não desanime. Entenda, querido, e se coloca nesse lugar. Em nome de Jesus, querido, eu quero deixar essa palavra para vocês. Não fuja, não esconda os seus problemas, não esconda as suas imperfeições, se mostre. E se você que tiver que ser corrigido, então que você seja corrigido e saiba que Deus está fazendo em amor. Que a base da sua edificação é amor, e todas as vezes que você foge disso, você não vai aproveitar aquilo que o Senhor está fazendo. Sempre é assim, querido. Conheça o amor do Pai de uma forma que você precisa conhecer, mas você só vai conhecer se você for filho. Se você se colocar nesse lugar. Amém, queridos? Eu quero orar com você. Daniel, toca alguma coisa. Vem me amar, vem em meus braços descansar. E bem seguro falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos
feridas sararei. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como está. Vem, filho amado, vem como está. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Vem para o Pai, vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como meu papai, meu papai, papai, clamamos pelo nosso Pai, Pai, meu Pai, meu papai. Pai, que o Senhor derrame cura, Senhor, sobre nós nessa manhã, Deus. Que aquilo que o Senhor tem feito sobre nós, Pai, nós clamamos como Davi, Senhor, que nos seja por benignidade, Pai.
Que não seja por óleo, Senhor, sobre a nossa cabeça, óleo que traz cura, Senhor, que traz bálsamo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor, a fugir, Pai, desse lugar de bastardia, Pai. Desse espírito, Senhor, que insiste, Senhor, em nos colocar como rejeitados, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor nos dê um coração de filho, Pai. Em nome de Jesus, foi isso que te atraiu em Davi, Pai. Foi isso que fez o Senhor apontar para ele e falar: está aí Davi, meu servo, com meu santo óleo ungir, Senhor. Porque ele tinha um coração puro diante do Senhor, Pai. E que o Senhor derrame dessa graça sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, que nós nos permitamos ser curados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, Pai, o nosso pastor e os nossos irmãos que estão ali na África, Pai, em Moçambique. Que o Senhor abençoe tudo aquilo que eles vão fazer ainda nesses dias que estão por vir, Pai. Que todos os seus propósitos se cumpram sobre aquele lugar, que a Tua palavra se estabeleça, que a Sua vontade se estabeleça. Em nome de Jesus, Pai, que nada e nem ninguém, Senhor, venha bloqueá-los, Senhor, venha paralisá-los, Pai. Nós damos uma palavra de ordem, Pai, a toda palavra do inferno, Senhor. Que apenas a Sua voz, Pai, seja mais alta sobre os ouvidos deles, Senhor. Que eles andam debaixo de discernimento, entendimento e clareza, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Nós assim oramos e pedimos que essa semana, Senhor, seja debaixo da Sua graça e da comunhão do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.